Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Sandro Silva com uma mensagem de Deus para você. O juízo de Deus sobre uma árvore. Antes eu peço a você que ainda não é inscrito do meu canal, que se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe os vídeos e ative o sininho das notificações. O texto bíblico está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Meus queridos irmãos, vemos neste texto uma propaganda enganosa da árvore, daquela figueira. E também aqui um juízo de Deus sobre aquela árvore que não tinha fruto. A condenação da figueira sem frutos foi um ato simbólico que ilustrou a triste condição espiritual de Israel. Meus irmãos, vemos nesta passagem bíblica uma propaganda enganosa. A figueira sem frutos é símbolo da nação de Israel e do culto judaico. Eles tinham ostentação, mas não tinham vida. Tinham rituais, mas não comunhão. Tinham sacerdotes, mas não tinham homens de Deus. O eixo central desta passagem é a condenação da profissão de fé sem práticas. Quantos que estão, amados irmãos, vivendo uma fé sem prática, sem comunhão com Deus? Assim são os que aparentam ser verdadeiros cristãos, mas só têm a aparência. São profundos na especulação teológica, nos estudos, nos ensinamentos, mas são estéreis, não têm frutos. Parecem vivos, mas estão mortos. Mesmo assim tocam trombetas e anunciam frutos que não possuem. Quantos que vivem desta maneira, aparentando ser um cristão, aparentando ser um servo de Deus, uma serva de Deus, mas a sua vida não tem fruto. É uma vida sem comunhão, uma vida de propagandas enganosa. Você tem sido uma propaganda enganosa? Quantos irmãos e irmãs que são propagandas enganosas? Mas eu quero falar para você que existe a investigação miraculosa de Jesus Cristo, o Senhor que sonda os corações. Jesus tem o direito de procurar frutos em nossas vidas. Alguma fé genuína? Algum amor verdadeiro? Será que se encontra hoje no meu coração? Será que se encontra uma fé genuína na sua vida? Um amor verdadeiro dentro de você? Queridos, algum fervor na oração? Se ele não encontra frutos, não ficará satisfeito. Jesus vai procurar frutos em você. Se ele não encontrar frutos na sua vida, ele não ficará satisfeito. Se Jesus não achar fruto na igreja, ele não ficará satisfeito. Aquela árvore estava fazendo propaganda de algo que não possuía. Jesus tem encontrado fruto na sua vida? Te faço uma pergunta agora. Você que está ouvindo este vídeo, assistindo, se Jesus procurar fruto em você, ele encontra? O Pai é glorificado quando produzimos frutos. João capítulo 15, versículo 8. Quando Jesus procura fruto na igreja e não encontra, aqueles que não der fruto, existe uma condenação dolorosa para eles. Existe uma condenação dolorosa.
Jesus usou esse fato para ensinar sobre o fracasso da nação de Israel. Ela poderia ter muitas folhas que o povo admirava, mas nenhum fruto que o alimentasse. Jesus decretou uma dupla condenação à figueira sem fruto. Ela secou desde a raiz, Marcos 11, versículo 20, e nunca mais produziu fruto. Capítulo 21, versículo 19, a sentença foi: fique como está, estéril, sem fruto. Jesus dirá no dia final: apartai-vos de mim para os que viveram a vida toda fingindo sem ser o que não são, aparentando ser alguma coisa, mas não são. Meus queridos, vamos aprender com esse texto. Vamos aprender. Depois de condenar a religião formal, mas sem vida, Jesus mostra aos seus discípulos como ter um relacionamento certo com Deus através da fé. Tenha um relacionamento sem religião, um relacionamento com Deus através da sua fé. Essa fé não pode ser morta, mas deve ser produtiva. Israel tinha uma fé sem produção, uma fé morta. Eles não tinham frutos, aparentavam ser servos de Deus, mas estavam mortos, estavam nos túmulos, precisavam acordar, ressuscitar. E é o que vemos na atualidade: igrejas falidas, igrejas fracassadas espiritualmente, que se intitulam crentes, cristãos, servos de Deus, que professam uma fé, mas uma fé morta, uma fé que não tem diferença, uma fé que não tem frutos. Tem uma vida, amados irmãos, que está ligada ao mundo do pecado, da prostituição, da mentira, dos vícios, da idolatria e de tudo aquilo que é errado e que desagrada ao Senhor. Jesus vai procurar fruto em você. Ele vai encontrar? Se o Senhor te procurar hoje à noite, à procura de frutos, Ele vai encontrar? Procure dar frutos que agrade ao Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima.